Oi, oi, venha saber um pouco mais sobre leite fermentado com Giovanna Eusébio E Carol Inácio. Primeiramente, vamos começar com a definição. A Instrução Normativa 46 de 2007 define leites fermentados como produtos obtidos por coagulação e diminuição do pH do leite pela fermentação lática mediante a ação de cultivos de micro-organismos específicos. Esses micro-organismos, eles devem ser viáveis, ativos e abundantes durante todo o prazo de validade do produto. E temos diversos tipos de leites fermentados. E o que varia entre eles é o micro-organismo utilizado para fermentar. Como, por exemplo, no iogurte, a fermentação acontece a partir do Streptococcus e do Lactobacillus. E na coalhada, a fermentação é realizada a partir de bactérias mesofílicas produtoras de ácido lático. Agora, no processo de fabricação, é uma série de etapas, onde a gente começa com a recepção e seleção do leite, a padronização e homogeneização desse leite e depois ele é submetido a tratamento térmico. Depois tem o resfriamento até a temperatura de inoculação, a inoculação das culturas, fermentação, resfriamento e agitação e adição de ingredientes opcionais. Depois é feito a ênfase e fechamento e o armazenamento e distribuição desse produto. Além disso, esse leite ele também é classificado de acordo com o conteúdo de matéria gorda. Com creme, que tem um conteúdo de matéria gorda de no mínimo 6%, integrais com conteúdo de matéria gorda de no mínimo 3%, os parcialmente desnatados, onde a gente tem um conteúdo de matéria gorda máximo de 2,9%, os desnatados, onde a gente tem um conteúdo de até 0,5%, e tem os leites fermentados com adições, onde a gente tem adição de ingredientes não lácteos de no máximo 30%, e os leites fermentados com açúcar, que tem a adição exclusiva de açúcares. E falando um pouquinho sobre os ingredientes, tem alguns que são obrigatórios e alguns que são opcionais. Os obrigatórios são leite ou leite reconstituído e as culturas específicas para cada produto. E os ingredientes opcionais variam de acordo com o tipo de iogurte que você quiser fazer ou a bebida láctea. Como, por exemplo, pode ter adição de frutas e derivados, pode ter adição de açúcares, leite em pó, proteínas lácteas, creme, manteiga. Lembrando que esses ingredientes devem ser até 30% do total. E aqui são alguns requisitos. Esses produtos eles devem ter características sensoriais de leite fermentado. O aspecto ele deve ser de consistência firme, pastosa, semissólida ou líquida. A cor deve ser branca ou de acordo com a substância alimentícia adicionada. E o odor e sabor eles devem ser característicos do produto ou de acordo com a substância ou aromatizante adicionado. Agora falando sobre um pouquinho sobre os requisitos físico-químicos, a IN determina limites de gordura, acidez e proteína na composição. E ela também determina alguns requisitos específicos, como por exemplo, no kefir e no kumis, ela determina as quantidades de etanol, e no leite cultivado e na coalhada, ela determina alguns critérios de acidez. E também, falando um pouquinho dos requisitos microbiológicos que ela determina, depende de cada produto. Como, por exemplo, no iogurte tem que ter uma contagem de bactérias láticas totais de no mínimo 10 a 7 UFC por grama. E isso vai variando de acordo com o tipo de produto. A IN também determina que não permite tratamento térmico após a fermentação, já que isso destruiria os micro-organismos vivos que são essenciais para a denominação legal do produto. A IN também determina alguns critérios sobre a higiene. Bom, as práticas de higiene para a elaboração do produto, elas devem estar de acordo com o regulamento técnico. E o leite a ser utilizado, ele deve ser higienizado por meios mecânicos adequados e submetido a pasteurização ou um tratamento térmico equivalente para assegurar a fosfatase residual negativa, combinado ou não com outros processos físicos ou biológicos que garantem a inocuidade do produto. A IN também determina alguns critérios macroscópicos no qual o produto não deve conter substâncias estranhas de qualquer natureza. E também ela determina alguns critérios microbiológicos, que o produto deve cumprir os requisitos indicados a seguir nessa tabela que está presente na IN. Mas afinal, o que significam esses números? Vamos entender? Vem cá que a gente explica. Bom, esses critérios microbiológicos determinam se o produto será aceitável, aceitável intermediário ou inaceitável. Ele é aceitável quando ele é seguro para o consumo, estável e produzido com boa higiene. Ele é aceitável intermediário
Quer dizer que ele pode ser vendido, mas o produtor precisa corrigir as falhas internas para evitar piora. E quando ele é inaceitável, é que ele deve ser retirado do consumo humano. Vamos pegar como exemplo essa primeira linha da tabela, que significa que são dos coliformes a 30 graus. O número N significa a quantidade de análise que deve ser feita. Então, no caso, deve-se pegar 5 amostras do produto para ser analisado. Para ser considerável aceitável, todos têm que estar abaixo de 10, pois o Mzinho aí na tabela é 10. E para ser considerável aceitável intermediário, 2 das 5 amostras pode estar entre Mzinho e Mzão, que seria entre 10 e 100 UFC por grama. E é 2 das 5 porque o C é igual a 2, que indica o número 2. E para ser considerável inaceitável, tem 2 formas. Se tiver mais que 2 amostras das 5 entre Mzinho e Mzão, então entre 10 e 100 UFC por grama, ou apenas se uma der maior que 100. A IN também determina algumas regras para a rotulagem. Em relação à denominação de venda, é reservado exclusivamente para produtos feitos com base láctea. E esses produtos eles não devem conter gorduras ou proteínas não lácteas. Além disso, esses produtos eles também não podem ser submetidos a tratamento térmico após fermentação. Os micro-organismos contidos nesses produtos eles devem ser ativos e viáveis e com concentração igual ou superior àquelas exigidas pela norma. E, além disso, outras informações obrigadas no rótulo são a denominação de venda, a declaração de teor de gordura, se possui ingredientes adicionados ou não e se foi adoçado, como o exemplo a seguir. Aqui no exemplo, nós temos uma coalhada de morango. Aqui a gente tem a denominação de venda, ou seja, uma coalhada. Aqui a gente tem o teor de gordura, ou seja, uma coalhada desnatada. E nos casos de ingrediente adicionado, como no nosso produto, deve ter também na embalagem. E nesse exemplo, a gente tem o preparado de morango. E lembrando que não teve a adição de açúcar, que é obrigado, porque no produto não foi adicionado açúcar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a portaria número 392 de 2021. Mas afinal, o que é essa portaria? É uma portaria que define como deve ser destinado o leite fora dos padrões que a IN estabelece. E ela estabelece 4 destinos possíveis: aproveitamento condicional, destinação industrial, condenação ou inutilização. O aproveitamento condicional é quando o produto está fora do padrão, mas ainda pode ser usado para consumo humano, desde que passe por um tratamento adicional para ficar seguro. A destinação industrial é quando o produto não pode ser vendido como está, mas pode ser utilizado como matéria-prima para fazer outros alimentos comestíveis dentro de um processo seguro. A condenação é quando o produto não serve para consumo humano, mas pode ser usado para outros fins não comestíveis. E a inutilização é o destino mais severo, quando o produto não serve para nada, nem para pessoas, nem para usos. E pegando os leites fermentados, como por exemplo, quando se tem a ocorrência de corpos estranhos ou casos de repugnância, presença de sujidades ou de bolores disseminados, a destinação para aproveitamento condicional ou destinação industrial não é permitida, mas ela pode ser destinada à condenação, para se fazer a elaboração de produtos não comestíveis, exceto para uso na alimentação animal. Obrigada!